Na aula de hoje, estudaremos o gênero textual conto. O conto é um gênero caracterizado por ser uma narrativa literária curta, tendo começo, meio e fim da história, narrados de maneira breve, porém o suficiente para contar a história completa. Ele tem o foco em um fato ou um determinado acontecimento. Geralmente é uma ficção, ou seja, é uma história inventada. Os contos são fantasiosos, histórias de faz de conta que são muito contadas para as crianças. O conto possui um narrador, que é quem conta a história, e um enredo, ou seja, a história é dividida em começo, meio e fim. Quais as características de um conto? O conto ele é um texto pequeno, porém, mesmo sendo pequeno, ele possui um enredo completo e até um clímax, que é o momento mais importante da história. Coloquei essa setinha azul aí, ó, dando mais uma ênfase no significado de clímax. É um momento de maior tensão, quando o problema está no auge e as ações tomadas definirão o rumo da história. No conto, a quantidade de personagens é pequena, por isso que é fácil memorizá-lo. Tipos de conto. O conto ele é classificado como um gênero narrativo, ou seja, um tipo de narração. No entanto, existem vários tipos de contos, dependendo dos elementos que compõem a história e de como ela pode terminar, dando subgêneros a eles. Exemplo, conto de fadas, contos de terror, contos fantásticos, pode ser um conto de ficção, entre outros também. Vamos resumir o que foi dito até agora? Então, o conto ele é uma narrativa curta, que apresenta os elementos narrador, que é a pessoa que conta a história, né? Que narra a história, personagens, e na maioria das vezes são poucos personagens que compõem a história, enredo, né? Em relação ao conto, né? O gênero textual conto, ele é uma narrativa curta que apresenta os elementos narrador, que é quem narra a história, personagens, né? E são poucos personagens, enredo, né? Que a história ela apresenta início, meio e fim, espaço e tempo, né? A gente, em relação ao espaço, sempre tem na história um lugar, uma floresta. Então, ele delimita o lugar que está acontecendo na história. E também o tempo. No final, viveram felizes para sempre, ou então era uma vez.